Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, hoje nós vamos meditar sobre 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16 a 21, que quer nos ajudar a reafirmar a nossa fé em Jesus Cristo e a esperança de que Ele voltará. Eu faço então agora a leitura do texto. Nós não estávamos contando coisas inventadas quando anunciamos a vocês a vinda poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo, pois com os nossos próprios olhos nós vimos a sua grandeza. Nós estávamos lá quando Deus, o Pai, lhe deu honra e glória. Ele ouviu a voz da suprema glória dizer: "Este é meu filho querido, que me dá muita alegria." Nós mesmos ouvimos essa voz que veio do céu, quando estávamos com o Senhor Jesus no monte sagrado. Assim, temos mais confiança ainda na mensagem anunciada pelos profetas. Vocês fazem bem em prestar atenção nesta mensagem, pois ela é como uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia amanheça e a luz da estrela da manhã brilhe no coração de vocês. Acima de tudo, porém, lembrem disto: ninguém pode explicar por si mesmo uma profecia das Escrituras Sagradas, pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciavam a mensagem que vinha de Deus. Até aqui a leitura do nosso texto. A carta de 2 Pedro foi escrita mais ou menos no ano de 150, quando começaram a surgir falsos mestres que pregavam que a segunda vinda de Jesus Cristo não aconteceria, porque era conversa dos apóstolos e por isso cada pessoa poderia viver a vida como quisesse, porque tudo era permitido, gerando uma enorme confusão na fé dos cristãos. Isso também porque os velhos líderes religiosos já não viviam mais para dar orientação e ajudá-los a permanecerem firmes na fé. Além disso, esses falsos mestres, eles pregavam que esse Cristo nunca foi crucificado, que isso é tudo papo furado. E para dentro dessa realidade, um homem, usando o nome de Pedro, escreve uma carta aos cristãos, chamando-os a crerem na promessa da volta de Jesus Cristo e encorajando-os a denunciarem os falsos mestres e as falsas doutrinas que colocam em risco os ensinamentos dos apóstolos, dos profetas e a verdadeira fé no Cristo crucificado, afirmando que as suas palavras não são coisas inventadas por mentes humanas, porque ele estava lá, junto com os outros discípulos, quando viram a glória de Deus se revelar em Jesus Cristo. Com isso, meu amigo e minha amiga, ele testemunha que teve um convívio e uma intimidade pessoal com Jesus Cristo, que viu com os próprios olhos a transfiguração de Jesus, garantindo assim que as palavras que ele está escrevendo são verdadeiras para fortalecerem a fé e a esperança dos cristãos
na volta de Jesus Cristo, aquele que foi crucificado, que morreu e ressuscitou. E para reafirmar a fé dos cristãos no Cristo crucificado, na sua volta, o autor aponta para a palavra de Deus, que revela que Cristo já vive nos corações daqueles que se deixam iluminar por ele. Que esta palavra já foi dita pelos profetas, que são testemunhas de fé a partir de uma experiência com Deus que se revelou em Jesus Cristo. Ele aponta para Cristo. Este é meu filho querido que me dá muita alegria. Para deixar claro que a verdadeira fé sempre aponta para Cristo, Senhor e Salvador de nossas vidas. Que a fé e a esperança na volta de Jesus Cristo se fundamentam em uma experiência pessoal com o Cristo crucificado. Olhando agora, caro amigo e amiga, para a nossa realidade, ouvimos também pregações que não apontam para Cristo, mas para a pessoa do pregador, como se ele fosse o Salvador, chegando a ser venerado como um semideus, que levam pessoas a olhar somente para dentro de si, achando que o sofrimento dos outros não importa. E diante de tal situação, o autor de 2 Pedro nos encoraja a reafirmarmos a nossa fé, nos chamando a sermos testemunhas da mensagem de Jesus Cristo, que anima e reafirma a nossa fé, encorajando-nos a não acreditarmos em doutrinas estranhas que colocam em risco a verdadeira fé. Somos chamados a testemunhar e mostrar que a fé se nutre da pregação que leva à reflexão sobre o sentido da vida e de como vivê-la na presença de Deus e do próximo. Que Deus procura em Jesus Cristo justamente aquelas pessoas que se sentem aprisionadas pelo pecado, pelas angústias e dores. Que Jesus venceu, que Jesus vive entre nós, está perto de nós, que ele venceu o individualismo das pessoas, que ele quer fazer parte da nossa história. Mas testemunhar é também questionar as pregações moralistas de falsos ensinamentos que tornam as pessoas descompromissadas para com a realidade, não se importando com o bem-estar dos outros e fechadas para a esperança e fé ativa no amor. O autor de 2 Pedro nos encoraja a reafirmarmos a nossa fé, nos chamando a falarmos da palavra de Deus, que nos foi transmitida pelos profetas e apóstolos. É necessário, caro amigo e amiga, resgatar a palavra de Deus para que ela ilumine e indique caminhos justos dentro da nossa realidade cheia de dores e falta de compromisso com a vida plena. Anunciar a palavra de Deus, porque nela encontramos conceitos e afirmações que norteiam e nos fornecem conteúdos, caminhos e maneiras para vivermos uma espiritualidade e uma
intimidade com Deus. Esta palavra será como a estrela da manhã, que brilhará em nossos corações para orientar, consolar, animar e nos fortalecer diante das ameaças de falsos mestres e falsas doutrinas, tornando-nos vigilantes e defensores dos ensinamentos e atitudes de Jesus Cristo. O autor de 2 Pedro nos encoraja a reafirmarmos a nossa fé, nos chamando a apontarmos sempre para o Cristo. Porque existem muitas ofertas religiosas que não promovem a Cristo, mas a pessoa do pregador. Por isso, precisamos apontar para Jesus Cristo, que já é realidade entre nós por meio do Espírito Santo. Apontar para Jesus Cristo, que se deu em favor de nós lá na cruz, que veio ao encontro dos sofridos, excluídos, extorquidos, que se humilhou, que não colocou a sua vida em primeiro lugar, mas a nossa vida, que ouve os nossos clamores, porque Ele é compassivo e misericordioso, que arriscou a sua vida para nos dar alegria, esperança, perdão e paz, que nos cura do egoísmo, da soberba, da indiferença e da incapacidade de amar e ver a dor do outro, que carrega sobre si o nosso cansaço, o nosso desânimo, que nos acolhe e sempre está pronto para nos ouvir, que se torna parceiro na nossa caminhada à procura de respostas para as nossas dúvidas, que não nos acusa por termos uma fé fraca, mas estende a mão quando estamos afundando, que denuncia os abusos que são cometidos às pessoas em nome da palavra de Deus. Jesus Cristo, meu amigo e minha amiga, que está entre nós por meio do Espírito Santo, voltará, assim como ele prometeu. E nisso nós confiamos, isso nós testemunhamos. Amém. Que a bênção de Deus esteja com você agora e sempre. Amém. Se você ouviu esta mensagem, deixe o seu comentário, compartilhe com mais alguém, vai lá no meu canal do YouTube e se inscreva, Pastor Vili Topfer. E nós vamos nos ver novamente no próximo domingo. Então, até lá.